No último vídeo aqui no canal eu falei sobre o nosso sistema de recompensa e a dopamina e como nós estamos sendo levados cada vez mais a buscar por recompensas rápidas e como isso tem prejudicado a nossa rotina e consequentemente a nossa vida. Então nesse vídeo eu vou te entregar 8 passos para você conseguir vencer a ânsia de estar sempre buscando por novidades e definitivamente retomar o controle da sua vida. Esses 8 passos foram estudados, estruturados e validados pela doutora Anna Lembke. Anna Lembke é uma professora de psiquiatria e, além de professora, ela atua como médica na faculdade de Stanford, no ramo e no setor específico para pessoas com adicção, que são vícios. Ela aborda sobre esse método no livro Nação Dopamina, e esse passo a passo, esse processo de desintoxicação de estímulos rápidos e recompensas imediatas é comumente conhecido como jejum de dopamina. O jejum de dopamina basicamente é você ficar afastado por um tempo determinado de todos os comportamentos que têm uma recompensa imediata, porque esses comportamentos de recompensa imediata, eles têm um pico de dopamina. E quando você tem um pico de dopamina, você eleva o nível do seu sistema de recompensa e depois que você experimenta essa dose, você volta não para o basal, que é o normal, você volta para baixo disso. Por isso que as pessoas que são viciadas acabam se viciando em drogas ou em alimentos, elas sempre vão querer mais, porque depois que elas experimentam aquele pico de dopamina, aquilo volta para baixo, causando uma sensação de mal-estar. É aquela sensação de você ir comer um chocolate, comer ele, ficar gostoso, mas passar 15, 20 minutos você ficar naquela sensação de realmente não se sentir bem com aquilo. E o jejum de dopamina, ele vem justamente para limpar todas essas informações. Então, a partir do momento que você fica um tempo sem ter esses picos de dopamina muito específicos, o seu sistema basal volta para aquilo que é o normal. E você consegue enxergar valor e ver prazer em não somente coisas que dão recompensas rápidas, mas provavelmente você vai conseguir, por exemplo, sentar para ler um livro e não achar tão entediante. Porque como o seu sistema basal está normal, você consegue experimentar e ter a calma e não ficar sempre ansioso por um pico de dopamina muito alto. E esse passo a passo foi estruturado de forma muito didática, porque cada um dos pontos que eu vou te passar representa uma das letras da palavra dopamina. Só que a palavra dopamina é em inglês, mas na verdade muda somente a última letra, que ao invés do A é o E, ao invés de dopamina é dopamina. Então o que você vai ver aqui é que cada letra dessa palavra vai ser um passo para que você consiga colocar esse jejum de dopamina em prática e você consiga regular o seu sistema de recompensa de uma vez por todas. Mas chega de enrolação e vamos embora pro vídeo, mas antes, já deixa o seu like e se inscreva no canal porque isso ajuda muito a gente, porque o YouTube entende seu comportamento e entrega esse vídeo para pessoas parecidas com você e a gente consegue fazer com que a nossa mensagem chegue para mais pessoas. A primeira letra que vai definir o nosso passo a passo é a letra D e ela significa dados. Você precisa de informações sobre o seu comportamento. Você precisa saber onde, que horas e geralmente quantas vezes no dia você pratica esse comportamento, para que a gente tenha clareza de onde exatamente e quais etapas do dia você tem mais probabilidade de executar aquele comportamento. Sabendo disso, a gente consegue ter um plano prático mais fácil e mais eficiente para que a gente consiga mudar essa atitude. A letra O significa objetivo. Parando para pensar nas informações que foi o passo anterior, você precisa entender o porquê você faz esse comportamento. Qual a sensação que ele causa em você? Geralmente, o que desperta a sua vontade de praticar esse ato? Qual que é o gatilho que faz com que você se direcione a fazer esse comportamento? Porque toda ação, ela tem um resultado. Então, tudo que a gente faz é para buscar uma recompensa. Então, quando a gente entende o porquê e as coisas que isso traz para a gente consegue entender exatamente o porquê da gente estar fazendo aquele hábito. E a gente consegue fazer pequenas alterações que vão ser eficientes para você conseguir colocar o seu jejum de dopamina em prática. A terceira letra é a letra P, que significa problemas. Se você quer fazer um jejum de dopamina é porque você identificou que você precisa. Mas por que você precisa? Quais são os resultados negativos desse comportamento que você está querendo mudar? Quais são exatamente as coisas que esse comportamento está te privando de fazer? E nessa parte, tanto nos outros passos, é importante que você escreva. Porque toda vez que você escreve, você rompe a barreira da sua mente que te impede de pensar nessas coisas. Então, quando você escreve, você acaba tendo uma brainstorm de ideias e você consegue diretamente
encontrar o verdadeiro resultado e as ações que estão envolvidas com o seu comportamento. A próxima letra é a letra A e é o passo mais óbvio do processo, já que a gente está falando de jejum de dopamina. A letra A vai ser a abstinência. Você definitivamente vai ter que ficar um tempo determinado sem praticar e sem ter contato com esse comportamento que você quer mudar. E é importante falar que isso não é para o resto da vida. Você precisa definir um tempo de pelo menos 21 dias sem ter acesso direto a esse comportamento, para que você volte o seu nível de recompensa para o estado basal e você consiga depois lidar com esses comportamentos de forma mais equilibrada. A letra M é Mindfulness, que é basicamente a capacidade do seu cérebro de observar e dar atenção aos seus pensamentos. Isso vai fazer com que você entre no estado de relaxamento e você fique mais calmo. Por que isso é importante no processo do jejum de dopamina? Porque toda vez que você está estressado, o seu corpo pede por recompensas rápidas para você equilibrar esse estresse com prazer. Então, trabalhando a técnica de Mindfulness pelo menos 10 a 15 minutos por dia, você consegue ficar mais calmo, ter uma atenção mais plena nas coisas que passam na sua cabeça e nas coisas que você tem que fazer no seu dia a dia. Então isso vai fazer com que você não fique ansiando, precisando de recompensa rápida. A letra I é o Insight, que é basicamente a percepção da melhora que você tem de ficar um tempo sem executar esse comportamento. Vou te dar o meu exemplo. Eu já fiz o jejum de dopamina algumas vezes, em pontos específicos onde eu queria mudar certo comportamento. Uma das vezes eu decidi desinstalar o Instagram e ficar sem ele por um bom tempo. Por que eu decidi isso? Porque eu percebi que eu estava ficando muito tempo no Instagram, principalmente no Reels, e percebi que isso estava me causando muitos problemas. Eu estava ficando muito estressado, eu estava perdendo minha produtividade e eu não conseguia enxergar prazer em outras atividades. Um exemplo, leitura. Eu gosto muito de ler, mas todo dia na parte da manhã eu começava a ler um livro e eu não tinha paciência, porque justamente assim que eu acabava de ler o livro, eu já pegava o telefone e ficava rolando o Reels sem parar. Então, quando eu decidi fazer o jejum de dopamina, nesse caso do Instagram, no meu segundo dia eu já consegui perceber uma diferença absurda. Porque como eu não estava com o meu telefone e eu já sabia que eu tinha desinstalado o Instagram e ele não estava nem perto de mim, cara, eu li 2 horas seguidas. E eu não estava com aquela angústia de buscar realmente uma nova recompensa. Porque eu sabia que aquilo não estava ao meu alcance naquele momento e eu não ia fazer aquela atitude. Então, eu consegui ficar muito mais concentrado e, mais importante, eu consegui sentir prazer na leitura. E, cara, no meu caso, eu levo esse comportamento até hoje. Eu não deixo o meu Instagram instalado no meu telefone sempre. Eu gero conteúdo no Instagram também. Então, sempre que eu vou postar algo, eu instalo ele no telefone, faço a postagem e depois eu tiro ele. Principalmente na parte da manhã, é muito importante para mim que eu não tenha nenhum contato com o Instagram, porque isso desregula o meu sistema de recompensa durante o dia. Então, a parte da manhã, para mim, é o lugar onde eu mais fico focado, onde eu mais gosto de estudar, de leitura, porque é a parte que meu cérebro está mais perceptivo e mais adaptativo para receber e fixar novas informações, e isso auxilia muito no meu aprendizado. A letra N são os novos passos. É basicamente, depois que você faz essa avaliação e encontra um insight, você buscar novas formas de cada vez mais trazer foco e atenção para essas recompensas e sensações positivas do fato de você não estar fazendo aquele comportamento mais. Isso é importante porque apenas um insight pode ser pouco para que você perpetue esse comportamento de não fazer esse ato durante o tempo que você determinou. Então, quanto mais coisa você tem para reforçar esse comportamento, reforçar todos os resultados positivos que você tem, mais fácil vai ser de você conseguir cumprir esse projeto. A letra E é um experimento. Após você ficar esse tempo em jejum de dopamina, é ideal que você volte a praticar esse comportamento, mas de forma gradativa, e você consiga viver fazendo esse comportamento de forma moderada. Como eu citei meu exemplo aqui, eu fiz um jejum de dopamina exclusivamente focado para a questão do Instagram, porque eu perdia muito tempo lá. Depois que eu fiquei esse tempo de jejum, eu voltei a usar o Instagram, mas mesmo assim eu deixo ele desinstalado e eu só entro, eu só baixo ele quando eu vou realmente postar algum conteúdo no meu perfil. Óbvio que eu trabalho com marketing, então eu tenho que estar inteirado nas tendências, nos conteúdos que as pessoas estão criando hoje em dia, mas eu geralmente faço isso em tempos específicos. Eu defino um tempo que eu vou entrar no Instagram para fazer isso, eu geralmente faço pelo computador. Pelo computador é mais difícil de você entrar naquele flow de ficar no Reels o tempo todo e perder 1 ou 2 horas do seu dia ali. Então é isso, espero que tenham gostado do vídeo. É um assunto que eu gosto bastante, como eu disse, eu já fiz
e geralmente ainda faço jejum de dopamina sobre coisas específicas. É algo que, além de ter estudado, eu validei na minha própria experiência, o que é muito importante. Então eu desafio você a fazer um jejum de dopamina também de algum ato ou de algum comportamento que você entende que está trazendo para você hoje um resultado negativo. Faça esse experimento, volta aqui, deixe nos comentários exatamente qual foi a sua experiência, como foi passar por esse processo e quais foram os resultados que você teve nessa experiência.